Mesa proprietária, como funciona, como faz saque, quais são os riscos. Fala pessoal, muitas pessoas estão perguntando para mim aí sobre mesa proprietária. Então nesse vídeo eu vou explicar aqui o que é, como funciona, como faz saque, quais são os riscos e tudo sobre mesa proprietária e como que a gente está operando e como que a gente consegue entregar aí o nosso serviço e consequentemente aí ter lucro dentro desse mercado. Tá? Então, mesa proprietária nada mais é do que você comprar, tá, o direito de ter uma banca, um capital maior para ser operado. Tá? Então, você consegue comprar aí uma mesa proprietária de $500, por exemplo. Tá? $500 você consegue uma mesa de $100 mil para operar. Ah, Renan, como assim? Com $500 eu vou receber 100 mil? Esse 100 mil é meu? Não, esse 100 mil é da mesa. E todo o lucro que você fazer na mesa, tá, é seu. Então você compra o direito de operar numa mesa de $100 mil. Tá? Ah, e como é que funciona em relação a toda a logística disso? Tá? Vou explicar agora nesse vídeo para você em relação a isso. Tá? Nas mesas proprietárias você consegue comprar aí a mesa de 100 mil, 200 mil e por pessoa você consegue ter até 600 mil $1.000, tá? Tudo é dólar. 600 mil dólares você consegue aí ter em mesa, em uma única conta, em uma única identidade, tá? Então, normalmente as mesas elas têm um máximo de conta, tá? Para você operar de 200 mil, mas você consegue abrir 3 contas de 200 mil, totalizando 600 mil dólares. Ainda quanto que eu pago por cada mesa? Como eu falei agora no início, tá? Você tem a possibilidade de, por volta de $500, comprar o direito de ter uma mesa de $100 mil para operar. Tá? E Renan, como é que funcionam os saques dessa mesa? Como que funcionam os riscos dessa mesa? Né? Os saques funcionam da seguinte maneira. A primeira coisa não é simplesmente você pegar $500, você pega os $500 e simplesmente você ganha aí a mesa. Não funciona assim. Você tem que pagar os $500 e depois você tem que passar por um teste de avaliação. Tá? Então você compra o teste para ter possivelmente uma mesa de $100 mil. Então você paga $500 para fazer 2 testes. O primeiro teste, tá? Basicamente falando, você tem que atingir, tá? E conseguir 10% de lucro, tá? Esse é o primeiro teste, com determinados rebaixamentos de capital. Você não pode chegar em determinado rebaixamento de capital, senão você perde e você não passa no teste, tá? Então tem que cuidar em relação a isso também. Na segunda fase, no segundo processo de teste, você tem que fazer só 5%. O segundo é um pouco mais fácil, tá? E consequentemente, né, normal, você tem aí que cuidar para não ter um determinado rebaixamento, senão você vai perder a mesa, você vai ser estopado no caso e você não vai ter mais direito à mesa e o que você pagou na mesa, que é os $500, que era para fazer o teste, você também perde, porque você não passou no teste. Renan, então eu passei no teste na primeira fase, na segunda fase, todos os critérios certinho. Depois que entra no ao vivo, como que funciona? Depois que você passa dos 2 testes, as 2 fases, tá? Você vai receber uma conta ao vivo para você operar, uma conta live, que a gente chama. E nessa conta live, todo o valor que você fazer de lucro é seu. Todo o valor em partes, tá? Porque na verdade 80% do lucro é seu, 20% fica para a mesa, tá? Isso é claro, tem mesas que cobram aí 10%, 90% fica para você, tem outras que cobram 15%, mas vamos botar aqui em linha, tá? Que você paga 20% do que você fazer de lucro. Então suponha que você tem uma mesa de $100 mil, você comprou, passou nos dois testes e tem uma mesa de $100 mil. Essa mesa de $100 mil, se você fazer 3% no mês de lucro, você tem $3 mil de lucro. Esses $3 mil, 20% fica para a mesa e o resto fica para você. Nesse cenário, $600 fica para a mesa e 2.400 fica para você. De lucro, esses 2.400 é limpo
para você e você pode sacar. Renan, como é que funciona o saque? Você consegue sacar em 30 dias. Aí não é tão fácil assim, não sei o quê? Claro que não. Na mesa você tem que ainda assim seguir vários parâmetros para não perder ela, em relação a rebaixamento, em relação a lote, em relação a vários tipos de padrões de operações que você tem que seguir, tá? O mais criterioso para você perder a mesa, tá, é em relação ao rebaixamento. Se você tiver um rebaixamento muito alto, você vai perder a mesa e não tem jeito. Agora tem outros tipos de regras, que é regras de lotes de operações, tá? Essas regras de lotes, não necessariamente você vai perder a mesa caso você infrinja essas regras, mas o lucro que você fazer com os lotes que é determinado pela mesa, tá? Esses lucros eles não vão ser contabilizados e não vão ser para você. Então, por exemplo, suponha que você abre um lote X, tá? E você fez $1.000. Depois você infringiu a regra abrindo um lote Y, tá? Esse do lote Y você não vai receber o lucro desse lote Y, você só vai receber o lucro do lote X, tá? Então, essas são algumas regras. Isso, se você não for trader profissional, se você não for operar, você não precisa se preocupar com isso. Se você contratar a gente, por exemplo, nosso serviço e tudo mais, a gente passa nas duas fases e a gente pode gerenciar aí para você também o capital, tá, da sua mesa. Então, essa é assim que basicamente funciona a mesa. Renan, e como é que funcionam os riscos disso? Quais são os riscos? Porque tá tudo mil maravilhas. Eu compro a mesa, você passa no teste e depois de passar no teste é só operar, fazer 1% por mês e eu ganho isso com um dinheiro que nem é meu. É isso mesmo? Isso mesmo. Mas quais são os riscos? Os riscos, como eu falei, o primeiro risco eminente que a gente tem aqui é de você ter um rebaixamento muito alto de operação e, consequentemente, você perder a sua mesa. Perdeu a mesa, tchau, bênção, você não tem mais o que fazer, tá? Agora, o outro risco que você tem, e que a gente tem, eu, você, é caso a mesa quebre. Caso a mesa suma, caso ela não pague a gente, esse é um risco natural que se tem. Assim como qualquer outra exchange pode quebrar, assim como o Banco da Caixa Econômica, o Banco do Brasil pode quebrar, a gente tem a possibilidade de uma empresa como essa, uma mesa proprietária, fechar as portas e não pagar pra gente, tá? Isso pode acontecer? Pode, esse é o risco, tá? E como que funciona o nosso payback, tá? O nosso risco-retorno. Quanto que é o nosso retorno? Nesse cenário, tá? Hoje, por exemplo, a gente consegue, depois da conta live, tá? Recebendo a conta de aprovação depois de aprovada, você tem aí 30 dias para fazer o primeiro saque. Então, depois recebeu a conta live, depois das duas fases, 30 dias depois você recebe o primeiro pagamento. Então, se você fazer 3% de lucro ou 1% de lucro, por exemplo, 1% de lucro em 30 dias você recebe $1.000 numa banca de $100 mil. $1.000, 20% fica para a mesa, que é $200, e $800 fica para você. No primeiro mês você já recuperou o seu investimento e o seu risco já basicamente ficou zero em relação à mesa proprietária. Se fazer 2% mesmo, você está com muito mais lucro, e 3% e assim vai, tá? E como é que funciona, Renan? Se eu quiser participar e tudo mais em relação a isso, tá? Os riscos, tá? São esses são os riscos reais que você pode correr. Primeiro risco, você investe na mesa para comprar esses testes. O primeiro risco é não passar nessa fase de teste, fase 1 e fase 2. Não passou nessa fase de teste, você perde os $500. Correto? Show de bola. Agora, o outro risco é caso você infrinja alguma regra e tenha um rebaixamento muito alto na conta ao vivo depois dos testes. Você perde também o seu capital, tá? E o outro risco que a gente tem é caso a mesa suma e não pague ninguém. Esse é o risco que a gente tem, tá? E Renan, como é que funciona se eu quiser participar aí da mesa proprietária? Para você participar da mesa proprietária, a gente faz o serviço de passar e fazer a aprovação para você na fase 1 e na fase 2, tá? Na fase 1 e na fase 2, você vai pagar para a gente, tá? $600 para uma mesa de $100 mil. Para uma mesa, para a gente passar numa mesa de $100 mil na fase 1 e na fase 2, a gente cobra $600, tá? E caso você queira pegar uma mesa de $200 mil, tá? A gente cobra $1.000 para passar na fase 1 e na fase 2, tá? Essas fases
a fase 1 e a fase 2, agora a gente está trabalhando a mesa proprietária Next Step, tá? Essa mesa proprietária a gente consegue passar através de HFT, tá? E como a gente consegue passar por HFT, a gente normalmente leva agora entre 5 dias para passar na fase 1 e 5 dias para passar na fase 2. Então em 10 dias você já vai ter a mesa live para operar. Depois de 10 dias já vai estar aprovada aí a fase 1 e a fase 2, tá? Para você. Renan, qual é o risco de vocês não conseguirem aprovar o nosso capital? O risco para você é zero, porque caso a gente não passe na fase 1, na fase 2, a gente devolve o seu dinheiro, tá? Então, você pode ficar tranquilo em relação à fase 1 e à fase 2. Renan, e como é que funciona depois que eu receber aí a conta live para operar, para as operações, tá? Essas operações, caso você queira que a gente gerencie esse capital, a gente cobra 50% aí de todo o lucro que a gente fazer. Então você comprou a sua mesa, a gente passa para você. Você quer que a gente gerencia para você. E 50% do lucro fica para você, 50% do lucro fica para nós, tá? Caso você queira que a gente gerencie. Então suponha-se que você pegou uma mesa de 100 mil dólares, a gente lucrou 3% de lucro no mês, tá? 20% disso fica para a mesa, que nesse cenário 600 dólares fica para a mesa e 2.400 fica de lucro. Nesse cenário, se a gente fez os 3 mil, 1.200 dólares fica para você e 1.200 dólares fica para nós, tá? Então, basicamente é assim que funciona a mesa proprietária, tá? Caso você tenha qualquer dúvida em relação a isso, caso você não entendeu ainda com esse vídeo como que funciona a mesa proprietária, pode me chamar no privado que eu vou estar esclarecendo, tirando todas as suas dúvidas aí também, tá? Então, esse vídeo aqui é um vídeo para você ter em mente como que funciona. Passando também aqui mais como que é a plataforma, a Next Step, tá? Opera no mercado por volta de 1 ano, tá? E desse 1 ano ela já faz pagamento, todos os pagamentos ela faz tranquilamente, tá? Ela não tem nenhum tipo de reclamação que pessoas que não receberam pagamento, ela não tem nenhum tipo de reclamação em relação a isso. E a gente, tá, tem contato direto com os fundadores da Next Step. E isso acaba nos beneficiando também. Então, a gente passa na mesa especificamente hoje pela Next Step, tá? Então, se você quiser outra mesa agora a gente não está fazendo, tá? Então, a gente está fazendo especificamente para Next Step. Renan, a Next Step é segura e tudo mais? Como eu falei, ela já está pagando há mais de 1 ano e tem a possibilidade de ela quebrar? Claro que tem. Não vou garantir botar a mão no fogo por empresa nenhuma. Ela pode quebrar? Claro que pode. Mas seria muito azar você entrar agora, a gente aprovar em 10 dias e em 30 dias, antes de você receber seu primeiro pagamento, ela quebrar, por exemplo. É muito difícil isso acontecer. E com toda a estrutura que a Next Step tem, tá? A possibilidade dela durar anos e mais anos é muito grande. Então a gente sabe isso, a gente tem informações internas aqui e realmente ela tem uma estrutura muito forte, tá? Então realmente por isso que a gente trabalha com ela, que a gente consegue fazer a aprovação rápida e a gente consegue ter aí a conta live para fazer as operações logo em seguida. Por isso que a gente está realmente trabalhando com ela. Renan, as outras, qual é a diferença de uma conta que não é aprovada tão rápido de uma conta que é aprovada rápida com HFT, com essa modalidade da Next Step agora? A questão é em relação a regras, tá? Regras de lotes, regras de aberturas de entradas, porque a mesa que é aprovada mais rápido, por exemplo, depois que a gente recebe a conta live, a gente tem muito mais regras para se seguir em relação a lotes. Se a gente fazer muito lucro fora das regras de lotes, a gente não recebe os lucros, porque tem essa questão. Agora é diferente da conta que é aprovada normal, sem HFT, que demora um pouco mais. Essa conta hoje a gente não está aprovando, a gente aprova diretamente no Next Step, tá? Para deixar claro para vocês. Se você tiver alguma dúvida, tá? Você pode me chamar no privado que eu vou esclarecer e vou tirar todas as suas dúvidas também sobre mesa proprietária. Para a gente gerenciar essas mesas e para a gente passar, tá? A gente não tem como fazer isso
com todo mundo, abrir 50 vagas, porque cada mesa, cada gerenciamento, ele tem que ser feito individual, ele tem que ser feito com cuidado especial. Então a gente tem vagas limitadas. Se você se interessa e quer realmente entrar junto com a gente nisso, eu recomendo você garantir a sua vaga o quanto antes, porque a gente não vai conseguir gerenciar a mesa de todo mundo. Então a nossa demanda já está alta, tem muitas pessoas querendo a mesa proprietária, querendo saber mais, comprar. Eu recomendo você garantir a sua vaga se você quiser. Caso contrário, depois que a gente finalizar as vagas, não tem como a gente gerenciar mais mesas, porque a gente vai estar cuidando de várias mesas e não vai ter como realmente a gente dar a atenção que a gente necessita, que precisa para todo mundo. Então a gente vai aí realmente abrir por volta de 5 vagas e depois que a gente fechar isso, a gente não vai aceitar mais ninguém. Então só fiz esse vídeo aqui para esclarecer para vocês como que funciona, quais são os riscos e como que você realmente pode fazer parte e estar junto com a gente dentro desse projeto, tá? Aqui na descrição desse vídeo vai ter o link do nosso Instagram, o link do WhatsApp, se você quiser entrar em contato direto com a gente, o link da Next Step para você entrar e ver como é que funciona, vai estar aqui na descrição. Então se você quiser tirar qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo, você pode entrar lá no nosso Instagram e você pode dar aí uma pesquisada nessa mesa também, caso você queira. Então não deixe de entrar em contato comigo, tirar suas dúvidas, que como eu falei, as vagas elas são limitadas. Grande abraço, qualquer dúvida é só chamar.